Estamos aqui em mais um episódio do Eva. O Pod Eva de hoje, gente, está incrível. E você aí que me acompanha, mamãe, você realmente vai gostar desse assunto. Porque eu sei que essa parte é muito importante para vocês, mães. Hoje o nosso podcast é com a Laís Tomás. Ela é especialista em consultoria de sono. Certo? Isso aí. E ela vai contar aqui para vocês um pouquinho sobre a jornada dela, né? Porque aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, o porquê ela foi empreender nessa área. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito aí com mudança de carreira, como fazer, quais os caminhos que ela utilizou. E vocês vão aprender muito aí sobre o sono das crianças para vocês já indicarem para as mamães que vocês conhecem dormirem também. Laís, muito bem-vinda aqui. Conte um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada, o que fez você escolher essa profissão. Na verdade, acho que ela me escolheu. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer poder vir falar não só sobre a consultoria, mas sobre a minha história também um pouquinho, né? Que as coisas estão muito juntas. Uhum. Bom, eu sou a mãe do João, mãe do Bernardo. O João já tem 6 anos, o Bernardo vai fazer 3. Sou casada já há 11 anos. E a minha história na consultoria começou pela privação de sono, na dor mesmo, né? Quando a gente está grávida, a minha gestação não foi planejada. E eu, né, baixei um aplicativo que me dava lá, né? Agora seu bebê está de tal tamanho, de tal tamanho, de tal tamanho, agora é hora de você cuidar disso, daquilo. Todas as vezes que vinha assuntos relacionados ao sono, rotina e amamentação, eu pulava, sabe? Tá longe. Depois. O que eu achava, na minha inocente, né? De maneira inocente? Que era algo instintivo. Nasceu, vou colocar no peito, vai saber mamar. A gente cresce, às vezes, ouvindo assim, fulano dorme igual criança, como dorme bebê. E aí foi. Eu morava sozinha na cidade, não tinha rede de apoio, era eu e meu marido. E eu passei a viver a privação de sono sozinha. E dói, a privação de sono dói. E você, quando você estava grávida, você já trabalhava e deixou o trabalho? Como que estava? Era assim, olha, eu tinha uma empresa junto com o meu marido, a gente era sócio. Uhum. Quando eu fui sair de licença, a gente contratou uma pessoa para poder fazer o meu trabalho. Então, por 7 meses, eu pude estar com ele. Quando ele fez ali 7, 8 meses, ele ia meio período para a escolinha e o meio período eu voltei a trabalhar. Uhum. Então, eu tive, né, inclusive isso é um privilégio que eu tive, porque muitas não têm, né, a grande maioria são 4 meses ao lado do filho, mas essa foi minha história ali junto com ele, né? Mas muito antes disso, já a privação de sono já apareceu. Né? Com 2 meses, ele só dormia no meu colo ao longo do dia, ou seja, eu tinha que ficar ali na disposição para ele. E à noite ele acordava exatamente a cada 2 horas. Para mamar também? Para mamar. E aí, meu marido, às vezes, tentava me ajudar e era algo que não acontecia. Por quê? Ele chorava demais. Então, a gente, não, tá bom, então vamos dar o peito para ele voltar a dormir. E eu falava, meu Deus, não é possível que precisa ser assim. E foi assim que eu comecei a achar na internet mulheres que faziam a consultoria de sono, né? Pessoas que já trabalhavam com isso. E contratei. Na época, parecia que eu era um bicho, né? Imagina, Laís, o seu filho é um bebê só, né? E foi assim... E o julgamento? Um julgamento enorme, É assim, primeiro, às vezes a gente tem o próprio preconceito de pedir ajuda para cuidar do nosso filho, né? E depois das pessoas, né? Porque falar, não, imagina, é assim mesmo. E graças a Deus não foi assim, não precisava ser assim, sabe? Porque foi um divisor realmente de águas, a minha maternidade, porque eu entendi o que eu estava fazendo de errado e o que de fato meu bebê precisava, sabe? E aí mudou completamente, ele passou a dormir melhor. Eu comecei a respirar, né, ver a vida de novo, porque isso atrapalha casamento, atrapalha a nossa autoestima, atrapalha tudo. Você não tinha tempo para nada? Não era nem tempo, era sono mesmo, eu não dormia. Dorme quando o bebê dormir. Nem sempre a gente dorme, porque a criança está aqui, a gente fica em alerta, a gente não descansa. Vai que cai. São muitas situações que podem acontecer. A gente descansa sim, mas o descanso da noite não... A falta do descanso da noite não paga com o descanso do dia. Né? Lógico que ajuda, mas não é a mesma coisa. E aí, Diana, com 1 ano e 5 meses foi quando estourou a pandemia. Eu já não morava mais em Jundiaí, que era onde eu morava nessa época. Eu já morava perto dos meus pais e tudo mais, mas estourou a pandemia. Eu tinha um bebê de 1 ano e 5 meses, que, de novo, passou a não dormir bem. Mas aí você tinha mudado a rotina? Sim, já estava atualizada para uma criança de 1 ano e 2 meses, mas tudo virou de ponta cabeça, né, nessa fase. Sim. E aí, teve noites... Pode ser que muitas mulheres aqui se identifiquem, que o meu marido, ele acordava 3 horas da manhã, meu marido pôs ele por mais de uma vez no carro, de madrugada, 3 da manhã,
A gente acha que isso é coisa que a gente só vê em filme, né? Eu não sou Acontece. mãe, então eu tô aqui. Acontece. Menina, era assim, era desesperador. A gente só queria que ele dormisse de madrugada. E ele não dormia. Então, uma das alternativas foi, vamos pôr, colocar no carro. E saiu, colocou no carro, foi, voltou, trouxe, colocou na cama. Nessas alturas, eu já tinha tentado cama compartilhada. Eu já tinha tentado mamadeira. Ele já não mamava no peito, ele mamou no peito até 1 ano. Aham. Eu já tinha tentado todas as opções. Deitar no quarto dele, nada resolvia. E aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. Isso foi em abril de 2020. E em junho de 2020, eu comecei o meu curso de Porque comparação. você já tinha feito uma consultoria que ele tinha, né? Isso, como Aí você... cliente. Aham. Dessa vez, eu falei, eu não quero mais ser cliente. Eu vou contratar uma... Vou ser estudante para ajustar a rotina do meu filho. Aham. E aí, foi assim que começou. Na minha dor, profunda dor, privação de sono de novo, que eu estava vivendo, mas de uma situação um pouco diferente, que começou a minha nova carreira aí, né? Então, eu estava ainda nessa empresa junto com meu marido, era uma empresa de limpeza de estofados. Aham. Mas eu consegui conciliar por um bom tempo. Depois essa empresa foi encerrada. Meu marido também hoje tem outra atividade e eu segui na consultoria de sono. Mas ali com 1 ano e 5 meses dele foi o divisor de águas de novo na minha carreira para eu buscar algo novo e deu super certo, que é o que eu estou fazendo até hoje, vai fazer 5 anos. E o que você daria aí de dica, né, para como você se encontrou nessa carreira? Nossa. Porque de estofado para, né? Olha, você falou a palavra certa, como eu me encontrei, porque assim, eu já tinha sido... Eu entrei numa empresa aqui em Campinas, né, como estagiária, e eu saí como supervisora. Nossa, uau, mas eu não... Era tanto que eu pedi demissão desse trabalho, porque eu não estava feliz. Aham. Eu fui bancária, eu empreendi com meu marido e nada me preenchia, e a consultoria de sono me preencheu. Então, assim, eu me encontrei de fato, sabe? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, ajuda uma família a ver vida de novo. Não tem, assim, lógico que eu ganho com isso, mas não tem preço que pague isso, Aham. sabe? Ver... Essa semana mesmo eu recebi um feedback de uma mãe de um bebê de 8 meses que tinha inúmeros despertares. Ela falou, Laís, eu estava com candidíase de repetição. A herpes, sabe? Aham. Não tinha energia para nada. Em 15 dias, a consultoria de 15 dias dela, ela viu vida de novo, sabe? Não só ela como o marido. Ela tinha uma filha de 12, tem, né? Uma filha de 12 anos. Ela não tinha mais tempo para a filha. Então, assim, foi um divisor de águas. Então, proporcionar isso para as famílias não tem preço. E aí eu acho que a entrega, né, o resultado que você vê do seu trabalho. Exato. Eu falo que É empreender é gratificante. muito essa paixão da gente ver o que a gente faz pode transformar a vida do outro. É isso. Né? É Eu acho isso. que é o que faz a gente se encontrar mesmo. isso. E aí, nessa jornada, né, que já vão fazer 5 anos que você está ali na consultoria, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no começo? Porque Nossa. disso virar uma profissão, que você sabia fazer para você. Sim, nossa, foram muitas. Eu tenho o Instagram, ele tem um arquivo, né? Quando eu pego ali o primeiro stories que eu fiz, totalmente travada, eu já tenho um semblante mais sério, né? Então, travada, mais séria ainda que o normal. E eu vejo que eu fazia aquilo, que hoje eu faço live, estou aqui gravando podcast, já fiz aulas ao vivo. Então, assim, essa questão do você sair do seu mundinho ali e passar a estar no online, disponível para as pessoas, isso foi, para mim, algo super, né, diferente. Eu tive que estar à frente das redes sociais, não só por isso, mas para conseguir vender e conseguir mostrar o meu trabalho. Então, e eu nunca tinha feito isso. Então, eu tive que aprender isso. A consistência, né, Diana, é importante. Se a gente não está ali, as pessoas não estão lembrando da gente. Eu precisei estudar marketing, inclusive a Angélica me ajudou super, né? Ela, antes de eu começar meus atendimentos, porque quando eu me formei como consultora, eu tive 2 clientes como estagiária, que eu escolhi. E quando eu cheguei nessa etapa dos estagiários, eu já tinha logo, eu já tinha Instagram, eu já tinha tudo. Então, eu precisei abrir essa caixinha de não aprender só sobre consultoria de sono, mas abrir a caixinha do marketing. Sabe? Então, A caixinha da empresa como um todo. Exato, exato. Então, eu me portar ali nas redes sociais, né? Estar constante, saber falar com o meu público. Então, nossa, foram muitas coisas. Saber dividir o tempo. Isso agora para quem é mãe, né? Saber dividir o tempo, porque eu faço home office. E a gente tem que entender que o home office tem o lado bom e o lado ruim. E por mais que às vezes eu estava em casa, eu poderia trabalhar, não. Eu estava com o meu filho por muitas das vezes, que agora hoje são 2, não é nem mais só o João. Então, essa divisão, sabe? Momento mãe, momento empreendedor ali também é importante. Sem culpa. Nossa. E a casa, né? A atividade física. A atividade física na minha vida nasceu junto com o empreendedorismo. Que Não é à legal. toa, porque eu falo para as mães, vocês precisam cuidar de vocês. O filho de vocês é reflexo de vocês, sabe? E eu fui internalizando também isso, porque eu aprendi também isso na teoria, né? E aí eu trouxe para a prática. Então, atividade física, empreender, casa, marido,
comida, enfim, é você equilibrar os pratos, né? Então, são muitos desafios. Então, mas eu acho que o principal foi ir para o marketing, dar cara a tapa para o julgamento. A gente tem muito mais julgamento de quem conhece a gente do que quem não conhece, Sim. né? A gente tem muito E mais a apoio. crítica que mais dói, às vezes, é de quem tá perto. Sim, quem tá Porque perto. se você, às vezes o pessoal fala, ai, hater, né? Vão falar alguma coisa ali. Mas você não conhece aquela pessoa. Mas se o seu marido, ou sua mãe, sua tia vira e fala, o que você tá fazendo aí na internet? O que você tá, né? O que você tá pensando? Virou blogueirinha, né? Esse é um julgamento que muita gente fala assim, vocês então estão indo pro caminho certo, mas para nós ali que estamos ouvindo, fala, poxa, né? Não era isso que eu queria. Eu quero que me veja como uma profissional de sono, não como uma blogueira. E no off? Porque na internet você conseguiu captar cliente, mas e a parte do off? Então, o que você daria de dica? Olha, o que eu fiz? É importante que as pessoas conheçam o meu trabalho, até mesmo porque é algo novo, muito novo. As consultorias de sono a gente vê a partir de 2018, para você ter uma ideia. É super Nossa, novo. é super recente. Muito novo. Então, as pessoas precisam entender que existe essa profissional, que hoje em dia é muito comum eu conversar com pessoas e as pessoas não conhecerem. Então, assim, palestras em clínicas de vacinação, parcerias com pediatras. Eu dei também, clínica de vacinação, eu dei palestra. Eu dei palestra em rodas de gestantes e de recém-mães, assim, pós-parto, sabe? Dei também palestra em hospitais, onde preparam ali também as mães, né? Levem um monte de informação, o primeiro banho, a vacinação, nanana. Saiba sobre o sono da criança. Eu acho que foi mais esse caminho que eu tomei, assim, sabe? Para as pessoas não naquele momento me contratar, mas falar, olha, tem aquela moça lá que falou no grupo, naquele grupo que eu estava. Naquele encontro. E não nem que seja eu, mas pelo menos eu estou ajudando aquela pessoa a saber que existe um caminho. A hora que ela estiver lá desesperada, tipo, faz 3 dias que eu não durmo. Ela pensar que tem alguém que pode ajudar ela. Exato. Quando eu, né, como eu te falei, com 2 meses ele não dormia. E aí eu fui buscando informações que poderia estar acontecendo. E aí eu descobri a consultoria de sono. Então a gente não precisa esperar lá a privação de sono, né, as doenças, todo o em volta ali da privação de sono aparecer para você buscar ajuda. E para as mamães que estão assistindo a gente, assim, uma dica básica para ver que o sono do seu bebê não tá certo. Nossa. Porque assim, a gente escuta muita coisa na internet. Ai, é normal isso, é normal aquilo. Tem um monte de mito, um monte de coisa. A maioria fala assim, ai, deixa eu chorar até dormir. Ai, você tá mimando demais pegando no colo. O que essa mãe faz? São tantas coisas. Primeiro sobre o choro, porque isso é algo super... na verdade, assim, como é que fala? É algo muito negativo para nossa linha... Meu Deus, como é a palavra? Para nosso mercado de consultorias de sono, tem as consultorias que trabalham com choro, que é choro controlado, PUPD, espera progressiva. E aí acaba que quando a pessoa conhece e escuta sobre isso, ela acha que todas as consultoras de sono vão trabalhar com isso. Aí vira e fala, imagina que eu vou deixar meu bebê chorando. Exato. Então, não é esse o caminho. Existe outro caminho, que é a maneira também como eu trabalho. Então, não precisa deixar chorando. Fato, existe um caminho onde a gente faz de maneira respeitosa, não só para a criança, mas também para a mãe, porque a mãe não quer aquilo para o filho. Né? Ela então, sofre vendo a criança chorando. Não precisa deixar essa criança chorando para que ela durma bem. E outros mitos que existem em relação... Foi isso que você perguntou, né? Sobre os mitos. Outros mitos. Não deixa a criança dormir ao longo do dia para que ela durma de noite. É errado. Lógico que existe um limite ali para essa criança dormir, mas tem gente que não deixa a criança dormir para que ela não durma à noite. Está errado. Porque a criança precisa ir para o sono noturno descansada. Mas não é descansada, tipo assim, acordou 6 da tarde, 7 horas eu vou pôr ela para dormir. Depende também muito de idade, né? Não dá para a gente falar de cada idade por aqui. Mas a gente precisa de um equilíbrio. A criança não pode ir tão cansada para o sono noturno. Então, é um dos mitos, assim, horríveis que existem, que a gente acaba dando a privação de sono para essa criança e não o que ela precisa, que é o descanso. Olha só. Outro mito. Deixa eu pensar. São tantos. Chupeta, essas coisas. Fazer o peito de chupeta. Olha, esse aí você tocou num assunto polêmico, assim, no nível hard, porque existem muitos profissionais que defendem que o peito não vai fazer mal algum para a criança. E eu vou te falar, na minha época, do lado dos 2 meses do João Vitor, esse era um dos problemas, porque a única maneira que ele sabia dormir
era no meu peito. E se não, você não tava... Se eu não tava, se o meu marido chegava, ele já via ali a falta daquele peito, ele já esgoelava. Então, o que eu precisei fazer? Não negava o peito para ele, mas eu dava o peito para ele no momento de mamada. Tinha momentos do aconchego também, que é super importante, tanto para nós quanto para eles. Mas, no momento de dormir, o aconchego do colo, gente, tem coisa mais gostosa do que isso? Ninar, sabe? Tá conectada com o seu bebê, isso faz total diferença. Então, a maneira como esse bebê adormece faz total diferença de como vai ser a qualidade desse sono. E o que eu vejo muito, e agora eu vou contar um relato meu, que eu sou madrinha Sim. de um nenenzinho que agora fez 1 aninho. E aí eu cheguei, a gente é amiga há 16 anos, e ela estava exausta, cansada, muito, muito cansada. Ela falou assim, toma. Faz ele dormir. E ele simplesmente deitou e dormiu no meu Olha colo. aí. Ela falou, não, Nossa. não é possível. Ela virou e falou assim, não, eu tô aqui me matando, como que ele... Mas eu acho que é o colo descansado, não é? Olha, aí é que entra dentro do meu método de atendimento, eu trabalho 4 pilares. Aham. Que é o ambiente, não só o ambiente de sono da criança, mas o ambiente como um todo, que inclusive entra aí um pouco dessa energia na casa, sabe? E eu falo sobre a mãe, que é o pilar M, né? E aí tem o pilar também do adormecer, que nós acabamos de falar, e o pilar R, que é rotinas rituais. Isso forma o AMAR, método AMAR. É um método que eu Que desenvolvi, assim, depois de muito atender, mas hoje, assim, eu tenho muitos resultados positivos com isso, então eu vejo que dá certo. Então, no método AMAR, o pilar mãe é essa mãe estar conectada com essa criança. E não é ela pegar ela no colo e tentar fazer dormir a qualquer custo. Que ela não vai conseguir. Ela tem que estar tranquila, eu falo, faz uma respiração profunda, toma uma água, vai no banheiro fazer um xixi. Nem se for para o seu filho ficar 10 segundos chorando ali, mas você precisa se realinhar, porque senão a gente não consegue. E eu, na época do João Vitor, passei milhões de vezes com isso. Eu falava, mãe, ele não dorme. E eu entregava ele para minha mãe e ele dormia. Colo de vó, descansada, tranquila. O amor ali que ela estava transmitindo, a conexão que existia, não tinha coisa melhor para ele. Aham. Então, assim, eu vivi na prática e eu tento muito ensinar isso para as mães. Isso que aconteceu com você e com a sua amiga é muito comum. E pra mãe, ela se sente péssima, né? Péssimo. E quando é babá? Quando é babá? A babá consegue fazer e a mãe não consegue. Fala, olha, agradeça que a sua babá consegue, porque às vezes ela se culpa. Vocês não, grande parte das vezes ela vai se culpar. Aham. Eu falo, graças a Deus, porque tem outras bebês que nem isso fazem. Que estão tão ali, talvez, associados em alguma maneira que a mãe faz essa criança dormir, que ela não dorme. Então, que bom que ele dormiu no seu colo, mas acontece muito, muito mesmo. Em relação ainda aos mitos, tem gente que fala assim, não escurece o quarto para o bebê dormir. Ele tem que dormir em qualquer lugar. Porque tem que aprender a dormir em qualquer lugar, quando você sair ele vai dormir, e não é assim também. Como eu te falei, tem várias faixas etárias, mas ali o bebê de 0 até 2 anos, é importante a gente talvez dar um pouquinho de claridade para ele durante o dia e dar a escuridão à noite, que ele está ainda entrando no ritmo circadiano, né? Dia e noite. Passou dos 2 meses, já é legal a gente oferecer esse soninho para o bebê, já num ambiente mais apropriado. O ruído branco ajuda muito. Nossa, ajuda demais. Tem gente que acha que é só o barulho do útero, o barulho do coração, o chiado. Não, você pode colocar um barulhinho de água gostoso ali, uma chuva, uma cachoeira, um mar. Ventilador, qualquer Ventilador, coisa. secador, aspirador. Nessa faixa etária ajuda bastante. Então, o ruído, o ambiente escurinho, sabe? Não precisa se preocupar em escuridão. Mas veja só, você tá ali num soninho gostoso e tá passando, né? A gente aqui tá com muita luz. É muito mais gostoso a gente manter esse sono num ambiente aconchegante em relação à iluminação do que a gente com esses estímulos visuais. Então, é essa a explicação, sabe? Então, o ambiente faz total diferença também. Acho que falamos. E aqueles, os olhinhos, essas coisas, você indica também? Que é Pois meio polêmico. É outra polêmica. É assim, ó. Existem os óleos essenciais, existe o banho com camomila, existe Shampoozinho de lavanda. isso daí, existe a homeopatia, né? Vai ajudar a dormir. Mas assim, isso pode ser um aliado quando você está fazendo uma série de coisas certas. Porque se você está fazendo tudo errado em relação ao que o seu bebê precisa e achar que isso daí vai fazer diferença, não vai, né? Ele é um aliado para quando a gente está cuidando da rotina, de todos os pilares, né, ali que são importantes para o sono daquela criança, mas só fazer isso de maneira isolada Não vai não vai adiantar. ter resultado. E aí vai falar, nossa, não funciona. Ou às vezes um dia que deu certo, porque às vezes alguma outra coisa que você fez, né, ajudou, pronto, era o olhinho, aí não é. E me fala, o que mudou de você com o primeiro bebê pro segundo? Tudo, né? Tudo. Quando o Bernardo nasceu, eu achei que fosse ser mais fácil.
Em relação a puerpério mesmo, sabe? Mas, assim, tinha vezes que eu me culpava muito por não ter o tempo com o mais velho. Mas, graças a Deus, eu tinha ali meu marido que estava ali, mas a gente, enfim, sempre vai se culpar. Eu achei que fosse fácil, com os 2 meses ali dele, mais ou menos, eu chorava muito. Por conta dessa muita atenção, outro pouca atenção. Depois as coisas foram, parece que, se encaixando, sabe? Ali, a partir dos 5, 6 meses, quando ele começou a dormir melhor, que é algo esperado também para criança, aí as coisas fluíram cada vez melhor e eu me sentia muito mais segura. É totalmente diferente. Uma coisa que mudou para mim, Laís, né, a minha experiência, foi que o meu segundo parto foi normal. Então, isso também me deixou muito mais pronta para cuidar dos dois, sabe? Eu acho que quando a mãe vem de cesárea, ela tem ainda essa coisinha ali para ela se adaptar, sabe? Aham. Mas era uma mãe muito mais tranquila, uma mãe muito mais segura, uma mãe sabendo que vai passar, e ainda assim, né, no momento ali que você está chorando, você vai chorar, mas, Aham. né, vai passar. Mas, nossa, muito diferente. Eu acho que só tenham um segundo filho, não parem no primeiro. E as mães que chegam a você, as famílias que chegam até você, qual é assim a maior entrega que você acha do seu trabalho? Você fala assim, meu, nasci para fazer isso. Não, é isso, é ver o resultado, sabe? É ver um bebê que está dormindo bem, mas é muito além de um bebê que está dormindo bem. É uma família que pai e mãe tá tendo tempo de novo para poder conversar. A mãe tá tendo um tempo de tomar um banho e lavar o cabelo dela de uma maneira digna. Eu atendi recentemente uma mãe, ela era até de Campinas. Ela falou, ela colocava o bebê para dormir de noite, só que ele acordava muitas vezes, até tipo 10 da noite, 11 da noite. Então ela não conseguia fazer nada. Ela ficava em alerta. E com a consultoria, ela punha ele para dormir e ele dormia. Então, olha a tranquilidade que isso causa nessa família, né? Então, isso, de novo, né? Não tem preço. É muito bom ver E essa você transformação. recebe mais indicação? A sua maior fonte, assim, de lead? Atendimentos. Isso. Aham. Da onde? Indicação. 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 Vou dizer para você que 90% indicação. Eu tenho tantos profissionais, pediatras, osteopata. Tem muita gente que busca... Você conhece a osteopatia? Aham. Tem muitas mães que buscam a profissional osteopata porque o bebê não dorme, achando que é cólica, que é refluxo, alguma coisa do tipo. E aí, tem profissionais que já entendem que ali tem outra coisa. Aham, E aí aí, já a indica. osteopata faz a indicação do meu trabalho. Tem também os profissionais que já trabalhavam comigo em algum momento, que conheceu ali meu trabalho e também me indicam, mas 90%. Olha, eu fiz o meu Google, com a Aham. indicação da Angélica, depois do Empreenda, Aham. e tem surgido demandas de lá, claro que num número muito reduzido, mas eu não me imaginava, mas foi super legal, sabe? Mas também tem vindo de lá. E eu ter ali meu Instagram arrumadinho, faz assim, ó, a mãe indicou para outra mãe. A primeira coisa que faz é adicionar no Instagram. Aí, dias depois ali, às vezes, que um nomezinho apareceu ali que começou a me seguir, eu recebo lá no WhatsApp. Então, é bem legal. Bem legal E essa agora, indicação. aproveitar que você falou do Empreenda, Aham. o que mudou Nossa. no modo como você empreendia antes do Empreenda, Alta Performance, para agora? Olha, essa questão do Google foi uma das primeiras coisas que eu coloquei em prática. A parte do financeiro também foi algo que eu parei, assim, que eu gastei um bom tempo ali para ver como estava, ver o que eu precisava ajustar. E não só isso, como eu comecei a fazer isso tudo na pandemia, e tudo eu faço de maneira online, tudo da minha casa, o contato com as mulheres foi muito legal, né? Conhecer histórias, conhecer pessoas, às vezes, que estão só começando, ou que já estão no mesmo nível ali que você, mas que estão nessa trajetória, sabe? E dividir histórias é muito legal. Isso, para mim, foi muito bacana, ter passado aquele dia ali, sabe? Com as meninas. E depois? O depois ajuda também? Que Com a gente certeza, acompanha, porque, né? a gente ajuda, a gente vê essas mulheres colocando em prática. Como que a Poli, né? As duas Poli dessa turma, para mim, me chamam muita atenção, são pessoas que eu acompanho. Eu acho muito legal também acompanhar você, a Jéssica, a Angélica também acompanho, que são as mentoras que estão lá e não são todas que estão lá, né? Que estão ali realmente fazendo um trabalho diferenciado para estar ajudando outras empreendedoras. Ah, que lindo! Gente, eu sou apaixonada nesse grupo, porque não foi uma coisa... Né? Eu sou dentista de formação, e eu lembro que a primeira turma que a gente formou, as meninas que pediram, e eu nunca tinha dado aula na vida. Olha aí. E é a mesma estrutura melhorada, né, agora, mas é a mesma estrutura do começo. Então, eu falo que é uma coisa que Deus me entregou mesmo. Falou, é seu, Tá faça. super dando certo. A gente vai para a 7ª turma, eu estou bem, bem feliz. O que você daria de dica para quem está começando a empreender? Nossa, empreender. Assim, especializar em um nicho é importante, né? No meu caso. Consultora de sono de bebês de 0 até 3 anos. Você só atende essa faixa Só etária. essa faixa etária.
além de você se especializar, ser muito boa nisso que você está fazendo, você precisa o marketing, né? É saber vender o seu produto, é saber se vender, né? E vender o seu produto, porque ninguém vai fazer isso para você. Lógico que vai ter as indicações, mas primeiro você precisa ter uma grande rede de atendimentos ali, para depois esses atendimentos, né, começarem a ser indicados. Mas eu acho que é o marketing, cuidar disso daí. Da parte da empresa como um todo, né? Não pode ser só especialista no que você... Só isso não basta. Não basta. Qual é o seu maior incentivador? Assim, é seu marido, foi sua mãe, é as próprias crianças? Nossa, eu acho que meus filhos. Porque a minha profissão só existe por conta do meu filho mais velho. E isso fez total diferença de como eu maternei o meu segundo filho, sabe? E eu acho que é isso. E ver cada vez mais o quanto as transformações das famílias acontecem, sabe? Então, isso me incentiva muito. Vamos fazer um bate-papo? Para você vai me falando o que vem na cabeça. Tá bem, é um bate-bola mesmo. Se você não fosse consultora de amamentação, o que você seria? Consultora de sono. Talvez eu de estaria... amamentação, ó. Eu já estou falando tanto de mamar aqui, ó. Eu acho que... Porque quando eu abri a empresa com o meu marido, eu vi o sonho dele. E talvez a gente estaria com aquele sonho, sabe? Talvez se eu não tivesse, né, dividido a minha atenção, talvez estaríamos lá ainda, né? Tentando evoluir o que a gente tinha lá. Que pra mim não me preenchia. Eu acho que eu estaria lá ainda. Ou só vivendo a maternidade. Que também, assim... Eu vivo a maternidade muito intensamente. Tanto que a minha prioridade são meus filhos, não é o meu trabalho. Né? Talvez se eu não tivesse conhecido a consultoria, eu estaria maternando ou nessa faixa mesmo. Nunca parei para pensar sobre o que você acabou de me perguntar, na verdade. Você percebeu, né? Daqui 5 anos, como você se imagina? Com meus filhos maiores, já bem assim, né, em outro patamar. E eu também mais encaminhada ainda, sabe, para uma coisa que flui melhor na minha profissão. Porque hoje ainda, né, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não consigo ter uma consistência da maneira como eu gostaria. Então, eu gostaria de estar mais consistente, mais tranquila, mas talvez... Com uma rede maior? Porque eu vejo que você ainda empreende muito sozinha. Totalmente. Tudo sou eu. Eu acho que é mais... não é equilibrada, gente, a palavra que eu quero falar. Mais estruturada? Isso, talvez mais estruturada para que as coisas caminhem um pouco mais fáceis. Sem ter tanta força do braço, né? Tipo, preciso fazer isso. Preciso postar, postar nos stories, não é só no feed, sabe? Essa organização acontecer de uma maneira mais fluida. Em uma palavra, como você definiria a sua jornada? Evolução, constante evolução. E se você tivesse que deixar um recadinho para os seus filhos? Tipo, eles vão ver daqui... eles vão ver só daqui uns 5 anos. O que você falaria para eles nesse mundo doido que a gente vive? Nossa. Que tudo que eu sou hoje é baseado neles, a minha evolução depois da minha maternidade, assim, não me reconheço mais aquela mãe e que eu possa ser a melhor mãe que eles possam ter, assim, sabe? Porque tudo é por eles, é pra eles. E que eles sejam felizes. Que lindo! Cadê o lencinho? Gente, eu amei esse episódio. Nossa foi muito incrível. Laís, eu te admiro muito. Obrigada. A sua postura. Eu vejo, assim, que você transparece uma profissional, assim, sabe? Que é apaixonada mesmo pelo que você faz. Que isso que é importante, gente. A gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre as técnicas, sobre o que a gente vai fazer para o nosso negócio crescer. Mas se não tiver a paixão, que é o que você falou, a outra empresa não te preenchia. Não. Então, façam algo que te preencha, que vai fazer diferença na nossa jornada, né? Sim. Por mais que seja difícil encaixar tudo, a gente faz de um jeito diferente. Então, se você precisa de uma profissional para ajudar aí seu bebê a dormir melhor, para você como mãe ser uma mãe melhor, não se culpe, não ache que você está fazendo algo errado, né? Porque ele não dorme, ou porque, nossa, o filho do fulano dorme, o meu não. Comparação, né? Não se compare. Onde as pessoas te acham nas redes sociais? No Instagram, Laís Tomás, Sone Rotina. Lá vocês vão ter todos os meus contatos, vão ver histórias, né, que já contei de outras famílias, vão ver conteúdos. E é isso, também quero agradecer. Foi um convite muito especial, não esperava, né, quando você me chamou lá e vim falar sobre isso, eu realmente sou apaixonada. Obrigada. Ai, que lindo. Um beijo e até o próximo episódio.